Olá, comunidade 247, seja bem-vinda para mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Hoje eu tenho a honra de receber o sociólogo Wagner Miqueias Damasceno. Wagner é um intelectual, está lançando o livro Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista pela editora Mire e Veja. A gente vai falar um pouquinho do livro, da obra do Wagner, com vistas ao pleito presidencial desse domingo. Wagner, obrigado, querido, por aceitar o convite e seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, César. Prazer todo meu estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigado, querido. Wagner, ao longo desses últimos anos, dos livros que eu também lancei acerca do bolsonarismo e, via de regra, nos artigos que eu organizo, eu fiz questão de salientar que, a meu ver, o bolsonarismo é a expressão mais aguda de um modelo de sociabilidade que é organizado tendo como base um modo de reprodução capitalista. Então, eu já introduzo o tema nessa medida para que a comunidade 247 entenda a importância do teu trabalho e o quão relevante é lançar um olhar o racismo, a escravidão, a partir de um ponto da perspectiva marxiana. Nesse contexto, conta para a gente um pouquinho, querido, o que você traz nessa obra que é tão fundamental para entender a contemporaneidade brasileira. Legal, César. Bom, em Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista, eu tento entender as origens do racismo e vincular o racismo, entender, na verdade, o vínculo específico, histórico e profundo do racismo com a escravidão e mais do que com a escravidão, com o capitalismo. Significa entender essa ideologia nefasta que é o racismo, né? A partir do seu vínculo com aquela relação social de produção que, embora não tenha desaparecido das sociedades medievais, retornou com uma força avassaladora com o desenvolvimento de um novo modo de produção, que foi o capitalismo. Nesse sentido, já de saída, eu me separo de uma série de intelectuais que tentam analisar o racismo e as condutas racistas, né, que graçam na nossa sociedade de forma totalmente desvinculada do capitalismo. Então, eu tento demonstrar neste livro que o racismo tem um vínculo profundo com o capitalismo. E que, falando do Brasil, né, como o próprio título anuncia, é impossível compreender as características específicas da sociedade brasileira sem levar em conta os 4 séculos de escravidão no Brasil e o papel que a ideologia racista e as práticas racistas desempenham hoje, né? Seja olhando as taxas de homicídio no Brasil, seja olhando para as taxas de desemprego no Brasil, seja olhando para um fenômeno que para nós é muito candente, que é o tema da precarização do trabalho. É impossível entender, por exemplo, a precarização do trabalho no Brasil e toda a sua magnitude, toda a sua perversidade, sem levar em consideração os 4 séculos de escravidão no Brasil e o papel que o racismo desempenha, né, para aprofundar a precarização do trabalho no nosso país. Então, acho que esse foi um pouco do objetivo do nosso livro. Muito bom, querido. E aí tem um conceito do campo marxiano que eu acho fundamental, que toda vez que eu tenho participo de debates, Wagner, não sei como é que é a tua experiência, mas quando eu participo de debates, sobretudo com liberais, eles têm uma dificuldade tremenda em compreender, e eu acho que é um conceito nevrálgico nessa medida para estabelecer essa discussão, que é o conceito da acumulação primitiva de Marx, né? Fala um pouquinho se você usa essa categoria da acumulação primitiva e qual que é a importância dessa categoria do campo marxiano para endereçar a questão do racismo e da escravidão, que em ampla medida são fundamentais para entender a forma como a República Brasileira se constituiu. Essa é uma excelente pergunta, César, porque essa é uma excelente questão, porque de fato eu já começo no livro
tentando, numa chave parecida com a do historiador e economista de Trindade e Tobago, Eric Williams, né, no seu clássico Capitalismo e Escravidão, explicar que não foi o racismo que produziu a escravidão negra, a escravização de milhões dos nossos antepassados negros vindos da África. Foi a escravidão negra no quadro do capitalismo, na sua fase de acumulação primitiva, que produziu a necessidade de um conjunto de ideologias, primeiro de fundo religioso, depois de fundo pseudocientífico, para justificar esse fato econômico avassalador, que foi a escravização de milhões de negros vindos do continente africano para as colônias das grandes nações europeias. Então, eu lanço luz no meu livro a esse fenômeno que você mencionou, que é a acumulação primitiva do capitalismo. E é interessantíssimo porque é importante resgatar essa categoria dentro da elaboração de Marx, porque ela surge na sua obra, na sua obra mais robusta, que é o Capital. No Capital, Marx, nas sessões finais do primeiro livro, ele vai falar sobre a chamada acumulação primitiva do capitalismo, né? É um capítulo pequeno, onde ele vai, na verdade, detonar com boa parte das explicações dos economistas políticos burgueses e, inclusive, né, detonar também com uma série de pensadores daquele tempo que tentavam erigir um conjunto de fábulas para explicar o surgimento da burguesia, né? Era como se a burguesia tivesse surgido através do engenho, do labor, né, de ideias originais, né, da capacidade de poupar, né, de um conjunto de seres humanos, né, que trabalhavam, que poupavam, enquanto havia uma massa de vadios que nada faziam, né? Na verdade, Marx vai explicar que a acumulação primitiva do capitalismo foi um fenômeno alavancado por processos extremamente brutais, como a expulsão de uma massa camponesa que foi para as cidades, depois servir de mão de obra para ser ultra explorada, com o processo depois da Revolução Industrial, com o processo de colonização brutal, com o extermínio da população indígena, com a predação da natureza, da flora e da fauna, e com o processo da escravização também. Então, a escravidão negra foi uma das alavancas fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo nasceu, como ele mesmo dizia, jorrando sangue por todos os poros. Então, a escravidão cumpriu um papel decisivo para o desenvolvimento do capitalismo nessa sua fase inicial, seja porque havia uma produção imensa de matéria-prima, né, que fluía para as metrópoles, seja porque, através do tráfico de negros escravizados, fluía muito capital comercial, que cumpriu um papel decisivo também para a acumulação de capital dentro da própria Europa. Então, eu resgato essa elaboração que eu considero fundamental e decisiva de Marx para tentarmos entender melhor o desenvolvimento da escravidão, né? Levando em conta que o Brasil, né, surge dentro desse período de desenvolvimento do modo de produção capitalista, mas como uma colônia na Europa, né? Da Europa, de Portugal. E aí existem, por exemplo, estudos para isso que Wagner está salientando, pesquisem, por exemplo, na mesma que demonstram essa correlação muito direta entre escravidão, racismo e capitalismo, na medida em que aumentava o consumo de açúcar, por exemplo, nos salões europeus, também eram agudizados os processos de exploração nos engenhos de usurpação, sobretudo nas colônias europeias das Américas. Então, isso vale a pena pesquisar, tem uma correlação muito direta e empírica que demonstra essa correlação. Aí tem um outro aspecto que eu acho muito fundamental, Wagner, do teu trabalho, que é, você fala a respeito da questão da formação social brasileira, né? Você também discute esse tema, sobretudo considerando aí aspectos dessa questão da ideologia do branqueamento, figuras como a Silvio Romero, a João Batista Lacerda, Oliveira Viana, enfim, uma série de figuras que participaram dessa construção
que o Brasil deveria passar por um processo de branqueamento e como, em última análise, isso foi absolutamente fundamental para a formação da sociabilidade brasileira e impacta seguramente o nosso modelo de sociabilidade até os dias atuais. Conta um pouquinho para a gente o que você traz nessa etapa desse teu livro. Opa, esse é um tema importante, provavelmente incontornável, eu acho, de toda pesquisa que tenta fazer um rastreamento histórico, sociológico do racismo no Brasil. Se trata de entender um pouquinho sobre a formação das principais ideologias racistas no Brasil, né? Uma delas, que é o chamado ideal de branquitude, ideal de branqueamento, teoria do embranquecimento. Como eu disse, né, as primeiras explicações para justificar a desigualdade entre as raças aqui no Brasil, né, elas eram muito alicerçadas na religião. Deus fez de uns senhores e tantos outros escravos, e assim por diante. Mas depois o discurso vai se justificando, acompanhando também o próprio desenvolvimento das ciências naturais, da ciência moderna, sobretudo das ciências naturais. É o caso da teoria do embranquecimento, que vai ter muita força no Brasil. Ela não desaparece, como eu argumento no livro, ela não desaparece por completo. Ainda hoje, né, nós sentimos os efeitos, né, dessa ideologia, embora ela não seja mais a dominante. Mas ela surge também com muita força num momento, numa quadra histórica que para responder a um tema candente da sociedade brasileira, né, que era o tema da miscigenação. O Brasil foi o país que mais recebeu negros escravizados no mundo. Os números informam aí 4 milhões e meio, né? Então, assim, foi um contingente muito grande de negros escravizados. Havia uma população no Brasil majoritariamente negra, né? Em boa parte da sua história. E havia também um processo de miscigenação entre as raças, né? Eu pego aí as posições no livro, né? As posições de alguns dos intelectuais que se debruçam e tentam responder à sua maneira sobre esse tema da miscigenação. O João Batista Lacerda, o Silvio Romero. Bom, uma parcela desses intelectuais via a miscigenação das raças como um problema, porque acreditavam que a raça branca, de forma resumida, a raça branca era superior à raça negra, e que no intercurso sexual, para utilizar a expressão, né, da época, entre a raça branca e a raça negra, o que prevaleceria seriam as características negativas da raça negra, o que levaria à degeneração progressiva da população brasileira. E essa ideologia associava o progresso à branquitude da população brasileira. O Brasil, para progredir enquanto nação, deveria se tornar branco. Então, uma parcela desses intelectuais via a miscigenação das raças como um grande problema, porque levaria à degeneração das raças pela hegemonização das características físicas negras, físicas, mentais negras. Essa é a chave de interpretação de um ramo desses intelectuais, como Oliveira Viana, né? Agora, outros intelectuais, como, por exemplo, João Batista Lacerda, diziam que a miscigenação, né, poderia cumprir um papel diferente do que se imaginava. A miscigenação levaria ao embranquecimento progressivo, também por uma compreensão que eles tinham profundamente racista. Nós estamos falando de intelectuais profundamente racistas. João Batista Lacerda acreditava que, em linhas gerais, a raça negra era inferior à raça branca, e que no intercurso sexual entre a raça branca e a raça negra, numa escala de numa jornada de 3 a 4 gerações, o que prevaleceriam seriam as características físicas e mentais da população branca. Isso ficou representado num quadro que eu coloquei no livro, que é a Redenção de Cã, de um pintor chamado Modesto Brocos. Esse quadro segue em exibição
no Museu Nacional de Belas Artes, aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um quadro de grandes proporções, onde se representa de forma imagética esse discurso do embranquecimento progressivo da população brasileira. No curso de 3 gerações, haveria uma espécie de redenção de Cã. Cã, né, advindo daquela fábula religiosa de que nós, negros, somos portadores de uma maldição originada por Cã, que era filho de Noé. Há variações dessa fábula religiosa, né, mas, no geral, é de que Cã, filho de Noé, caçoou de seu pai quando ele estava embriagado. E, estando embriagado, ficou nu. Cã caçoou dele. Noé acordou de manhã, descobriu que foi alvo, né, de humilhações de seu filho Cã e varreu de sua tribo, né, e amaldiçoando, né. Então, a ideia dessa fábula religiosa, que depois foi recuperada por gente da estipe do Marco Feliciano, que tem um longo histórico de declarações racistas, se valendo de discursos supostamente religiosos, né? Essa fábula veio à tona novamente, uma ideia de que nós, negros, temos a nossa cor da pele, as nossas características como um fruto de uma maldição. Então, nesse sentido, o quadro é uma espécie de redenção dessa maldição pelo embranquecimento da população brasileira. João Batista Lacerda fazia um prognóstico de que a população brasileira, né, no curso de 3 gerações, seria completamente branca, né? E essa seria uma condição para o Brasil ascender como nação. Esse discurso racista só perdeu a sua hegemonia com a formulação, argumento, só perdeu a sua hegemonia com a formulação de um outro discurso racista que nós chamamos de mito da democracia racial, e eu no livro defendo como uma ideologia da democracia racial. Dizer isso não significa que a ideologia do branqueamento tenha desaparecido da cena histórica no país. É o Gilberto Freire, né? Que você conta um pouco para a gente o que diz o Gilberto Freire e como isso ajudou a estruturar o atual modelo de sociabilidade que a gente tem, querido. Pois é, o Gilberto Freire, né, um antropólogo pernambucano, escreveu uma série de livros no país, né, a sua obra inaugural, onde ele começa a apresentar a elaboração teórica daquilo que vem a ser o discurso da democracia, o mito da democracia racial, é Casagrande Senzala, e é considerada um dos 3 clássicos do estudo da formação social brasileira, né? Todo mundo que estuda aí história, ciências sociais, né, acaba tendo esta obra como uma das obras basilares para entender a formação social brasileira. Gilberto Freire, nesse livro e em tantos outros, né, vai se diferenciar dos ideólogos racistas do século XIX, início do século XX, fornecendo uma explicação bastante sofisticada, né, de que, bom, primeiro começa valorizando aquilo que ele chama de 3 raças no Brasil: os brancos, os negros e os indígenas. Diferentemente daqueles que eram abertamente racistas, né, Gilberto Freire valoriza essas 3 raças. Ainda que, nessas 3 raças, o papel de protagonista seja delegado ao branco português, né? Além disso, Gilberto Freire vai argumentar que, diferente de outras regiões que experimentaram a escravidão negra, né, no Brasil a escravidão não foi acompanhada por um profundo ódio racial, né? Aqui no Brasil a escravidão existiu, mas não havia uma marca profunda de ódio racial, né? Havia uma tendência progressiva à harmonização entre as raças. Esse é o argumento do Gilberto Freire. E a partir desse argumento, ele vai desenvolver um raciocínio que, com vistas ao tempo presente dele, de que a sociedade brasileira é democraticamente racial. Democraticamente racial, em grande medida, por parte do branco português, que já não carregava, diferentemente dos espanhóis ou dos ingleses, segundo ele, preconceitos raciais, e conduzia um processo de colonização aqui, né, muito pragmático, né, muito também emocional, segundo ele,
e pouco motivado pelo ódio racional, pelo ódio racial, o que não faz sentido algum. Agora, essa ideia do Gilberto Freire, ela não é puramente original. E eu acho que esse é um dos méritos do meu livro, que é demonstrar que o Gilberto Freire toma essa ideia do Joaquim Nabuco, que é considerado, inclusive por parte da esquerda, como grande ícone da libertação dos negros dentro do movimento abolicionista. Então, no meu livro, eu dedico atenção para demonstrar um vínculo teórico e político entre o Joaquim Nabuco e o Gilberto Freire, né? No sentido de que o Gilberto Freire resgata em Joaquim Nabuco a ideia de que havia escravidão negra no Brasil, mas não havia ódio racial, não havia racismo. Essa ideia, primeiro, aparece de uma forma muito acabada em Joaquim Nabuco. Gilberto Freire, que vem depois de Joaquim Nabuco, também pernambucano, também membro de uma elite pernambucana, né? Resgata essa ideia e não só resgata. No meu livro eu tento demonstrar que o Gilberto Freire atuou ativamente em vários espaços para construir uma memória social positiva em torno da figura do Joaquim Nabuco. Escrevendo livros sobre textos sobre Joaquim Nabuco e, inclusive, criando mecanismos de promoção da figura do Joaquim Nabuco, como no seu centenário, né, premiando na Câmara Legislativa dissertações, as melhores dissertações que versassem sobre a história de Joaquim Nabuco e criando uma fundação de pesquisa no Nordeste, que hoje é a Fundação Joaquim Nabuco. Então, eu tento demonstrar que Gilberto Freire atuou ativamente na construção de uma memória social que fez com que o Joaquim Nabuco aparecesse para nós, ainda hoje, como grande líder abolicionista, como aquele que se apiedou da situação, da situação trágica que se abatia por conta da escravidão no Brasil sobre os nossos antepassados negros. E o Gilberto Freire constrói essa ideologia que ele retoma, tomando o argumento do Joaquim Nabuco, constrói uma ideologia extremamente poderosa, com a qual nós, trabalhadores, né, negros, e também os trabalhadores brancos que lutam contra o racismo se defrontam, que é a ideia de que, bom, não existe racismo no Brasil, né? Existem manifestações, às vezes, de ódio ou preconceito racial de indivíduos, mas a sociedade brasileira não é racista. E faz com que pareça com que nós estejamos lutando contra fantasmas, né? Ou contra alucinações frutas da nossa cabeça, porque aqui há uma relação muito harmoniosa entre as raças, as pessoas conversam entre si, né? Se apelidam, jogam bola juntos, né? E como se o ódio racial fosse circunscrito ao porões da sociedade e em manifestações sempre episódicas ou individuais, nunca como algo, né, permanente, né, da nossa sociedade. Exato, então vale lembrar, o Nabuco foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma obra que é clássica, que é o Abolicionista, e a Academia Brasileira de Letras é hoje presidida por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Merval Pereira, que a gente sabe bem, né, em que banda toca, a gente sabe muito bem qual foi o papel do Merval Pereira, sobretudo no golpe jurídico, midiático e parlamentar contra Dilma Rousseff, e a gente sabe muito bem, enfim, vou deixar por isso mesmo, porque tem uma série de questões que são complicadíssimas, mas vocês entendem muito bem o que eu tô dizendo aqui, o quanto o desenvolvimento humano ele é histórico e cultural, e a importância de compreender trabalhos de sociólogos como o Wagner, se a gente quiser efetivamente avançar e não ficar andando em círculos, na medida em avançar teoricamente, não avançar praticamente, ficar tomando golpe de Estado sem entender exatamente o que está acontecendo e por que boa parte da população brasileira acaba caindo nesse tipo de esparrela que é o próprio bolsonarismo. Então, com base nisso, que a gente
conversou nesses 25 primeiros minutos. Eu vou levar a conversa agora, Wagner, para um tema agora mais evidente, que é a eleição desse próximo domingo e o risco que a gente tem de eventualmente reeleger o bolsonarismo. Como eu te disse no começo da conversa, eu honestamente acredito que eu já tive essa conversa na Universidade de São Paulo, isso é tema de discussões acaloradas, gera uma controvérsia tremenda, essa questão do racismo. Eu entendo o porquê que isso gera tamanha controvérsia, porque são séculos de estupros, de assassinatos, de usurpação, de violência. Então, é um tema delicadíssimo, sobretudo quando abordado por um pesquisador que é branco, que é o meu caso, que eu não sou negro. Isso gera uma série de questões dificílimas, e eu argumentei na Universidade de São Paulo que, a meu ver, o cerne da questão era o capitalismo, e que o racismo, sobretudo ali com a Honorável Companhia das Índias, no começo do século XVII, o tráfico transatlântico de pessoas que foram escravizadas e trazidas da África, como você muito bem pontuou aí, em sua ampla maioria para o Brasil, algo entre 4,5 e 5 milhões. Essas navegações estão devidamente registradas num site que a comunidade 247 quiser pesquisar, chama Slave Voyages. Isso está devidamente documentado. E a partir daí se intensifica o modo de reprodução capitalista e o próprio advento do capital enquanto processo dessa categoria do campo marxiano. Entender tudo isso é fundamental para entender por que num país de maioria negra, a nossa população é majoritariamente formada por negros, 56%, e majoritariamente formada por mulheres, 52%. O governo Bolsonaro atacou, sob medida, os negros e as mulheres, utilizando arrobas para se referir a respeito de quilombolas, fazendo uma série de ataques racistas ao longo dos últimos anos, e atacou, sobretudo, as mulheres também, em ampla medida. Ele deve ter algo aí que deve beirar os 47%, 48%, 49%. Isso deve dar algo aí, enfim, dezenas de milhões de votos. Não quero fazer prognóstico aqui, mas acho que é importante que a gente entenda. Nessa medida, eu gostaria que você ponderasse um pouco a respeito. Como é que você sente essa questão da classe trabalhadora e da luta por emancipação no que diz respeito ao contexto sob o prisma do racismo? E o quanto importante é se esclarecer essa dimensão que você traz no teu livro. É óbvio que existe uma relação dialética entre as duas coisas, mas que o racismo é muito mais fruto de um modo de reprodução capitalista que não por acaso também vem sendo avançado com muita ênfase pelo governo Bolsonaro. Então você teve reforma trabalhista, você teve reforma da Previdência, você teve uma série de coisas, de políticas de corte neoliberal que não por acaso estão sendo perpetradas pelo governo mais racista, mais homofóbico, mais misógino que a gente já teve na história do país. Conta um pouquinho, como é que você sente, enquanto sociólogo, essas questões todas que eu estou colocando e a urgência da gente endereçar temas como o que você traz no teu trabalho para ser capaz de superar o bolsonarismo rumo a um novo modelo de sociabilidade, a um novo governo federal? Muitas questões, muitas reflexões. Desculpa, querido, falei um monte. Não, mas tudo muito importante. Vou tentar, se eu deixar escapar algo aqui, daquilo que você perguntou, você insista, por favor. Tá? Bom, nós estamos diante de um governo perigosíssimo, que inclusive, e de uma figura perigosíssima que pode se reeleger. Bolsonaro pode se reeleger. Eu costumo dizer que tem uma linguagem aí, uma comunicação subterrânea do bolsonarismo que a gente ainda não conseguiu captar. Acho que a gente não conseguiu captar a dimensão, a magnitude do bolsonarismo. A gente viu isso ainda no primeiro turno. Então vamos lutar
para impedir a vitória do Bolsonaro, lutar para derrotá-lo, né, e nas urnas, mas tendo a clareza de que o bolsonarismo veio para ficar por um certo tempo no país, e que nós vamos precisar lutar para esmagar ele definitivamente. Porque o bolsonarismo, na minha opinião, é uma corrente de ultradireita, que vai assumindo cada vez mais traços fascistas, e que, como uma corrente de ultradireita, ela é a expressão do capitalismo na sua profunda crise. A democracia que é burguesa já não consegue mais resolver a crise, os políticos tradicionais já não conseguem mais resolver a crise, inclusive os órgãos de repressão tradicionais não conseguem mais reprimir com tanta eficiência, então é preciso, para a burguesia, né, lançar mão de grupos de ultradireita, né, e, no limite, né, alçá-los ao poder para que eles esmaguem, exterminem uma parte da classe trabalhadora. Não acho que o Bolsonaro é um governo... O governo Bolsonaro não é um governo fascista. O governo federal não é um governo fascista, e isso não significa não dar uma grave atenção ao governo Bolsonaro, porque a rigor no Brasil, a rigor na América Latina, nunca precisou de fascismo para ter banho de sangue. Bastava Forças Armadas, e Bolsonaro tem o apoio de um setor importante das Forças Armadas para produzir um banho de sangue, fechar o regime e mudar para uma ditadura, porque o programa econômico que Bolsonaro representa, junto com seu ministro, é um programa de superexploração da classe trabalhadora que só conseguirá ser plenamente efetivado, né, fechando o regime. Então, o Bolsonaro o tempo inteiro tenta, né, e aí ele é coerente. Ele é coerente, né? Há anos ele vem defendendo o mesmo projeto. Eu acho que, inclusive, isso, de uma chave inversa, é importante para as organizações de esquerda, né? Porque, vejam, a coerência é importante. A maré mudou e encontrou ele lá, dizendo há mais de 30 anos as mesmas coisas, né? É um mentiroso, né? Abraçou parte da pauta liberal e tal, mas defendendo no conteúdo os mesmos projetos ultra-reacionários. Então, Bolsonaro é isso. E como uma ultradireita num país marcado por 4 séculos de escravidão, é evidente que ele traz com muita força o racismo. Mas com muita força. É um governo extremamente racista. O olavismo, que é essa corrente ultra-reacionária, que essa sim é uma corrente ideológica de caráter fascista, é profundamente racista, né? E deu claras demonstrações nesses 3 anos e meio. Colocou um negro de ultradireita, né, cuja tarefa fundamental era tentar desmoralizar a história do movimento negro no Brasil, desmoralizar algumas das principais figuras negras no Brasil, do passado e do presente, que era o Sérgio Camargo. E que, se o Bolsonaro ganhar as eleições, né, provavelmente vai retornar à Fundação Palmares, a instituição que foi criada em 1988, que tem ainda uma série de limitações, mas é fruto da luta do movimento negro. À frente da Fundação, da Fundação Palmares, Sérgio Camargo embarreirou todo o processo de titulação de terras de quilombolas que começa ali na Fundação Palmares. Então, só para ter uma dimensão do nível de ataques. E uma série de medidas também, como você falou da reforma da Previdência, que penalizam um conjunto da classe trabalhadora e, de forma mais específica, nós negros. Porque nós negros somos aqueles que ingressamos no mundo do trabalho, na maioria das vezes, né, primeiro. Mas nós só não ingressamos primeiro no mundo do trabalho, nós começamos a trabalhar nos piores postos de trabalho, né, sem direito nenhum, né, nos trabalhos mais braçais, trabalho na rua. Eu trabalhei na rua. É você estar exposto a qualquer coisa. É um nível de adoecimento não só físico, mental também. Então, nós ingressamos no mundo do trabalho nas piores condições. Ingressamos primeiro e saímos por último. Então, a reforma da Previdência, né, penalizou especificamente a nós negros, os negros da classe trabalhadora. E aí você fala de um tema que eu acho que é um tema fundamental, que é o entrelaçamento do racismo com o capitalismo, né? Eu começo o livro, como eu disse no início da entrevista, explicando que não foi o racismo que produziu a escravidão negra, foi a escravidão negra no quadro do capitalismo que produziu o racismo. A abolição da escravidão,
acabou formalmente em 1888, mas o racismo continuou. Por que continuou? Porque o racismo ele é útil à classe dominante por dois aspectos. Um aspecto econômico, porque através do racismo, a classe dominante, no caso a burguesia, consegue pagar salários menores para porções da classe trabalhadora com base na sua cor e na sua raça. Essa explicação, por exemplo, é sobre o fenômeno da terceirização, né? A burguesia utiliza o racismo para oferir lucros maiores. Agora, o racismo também ele cumpre um papel político importantíssimo para a burguesia, porque através do racismo ela consegue dividir os seus inimigos, que é a classe trabalhadora. Porque impregnados do preconceito racial, uma parte da classe trabalhadora, que é a classe trabalhadora branca, né, acha que é superior aos negros. E tem dificuldade de se associar às lutas com os negros e se solidarizar com as manifestações cotidianas, né, e históricas de racismo com os trabalhadores negros. Então, a burguesia divide politicamente seus inimigos e enfraquece a luta da classe trabalhadora contra ela. Veja, a terceirização, eu tive numa palestra no mês passado no Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, em São Paulo, e eu falava um pouco disso. Por exemplo, a terceirização aqui no Brasil, ela começou no início da década, com muita força no início da década de 90, né? Não nos postos mais altos do serviço público e das empresas públicas, mas nos postos mais baixos. Ela não começou pegando o engenheiro da Petrobras, né? Ela não começou pegando o técnico administrativo da Eletrobras ou de Furnas, né? Ou o professor, o técnico administrativo de uma universidade federal. Ela começou no faxineiro. Ela começou no ascensorista. E uma funcionária lá do Judiciário Federal, inclusive, falou que tinha ascensorista, que era concursado do Judiciário Federal. Ela começou nas faxineiras, começou no vigilante da Petrobras, que eram postos de trabalho desempenhados majoritariamente por mulheres negras e homens negros. E se utilizando do racismo, foi quebrando a solidariedade dos primeirizados com o ensino médio, ensino superior, né, que tiveram dificuldade de entender que esse fenômeno que se iniciava ali nos postos mais baixos ia se completar mais acima, ele não ia parar, ia subir. A terceirização hoje, ela atinge áreas não mais só meias, né, mas áreas fins também. Então, a classe dominante se utilizou do racismo também para dividir politicamente e oferir lucros com a terceirização. Esse é um dos episódios. O que coloca para nós, socialistas, a necessidade da combinação da luta de classe e de raça. E esse eu acho que é um argumento que é um argumento que eu tento trazer com força nesse meu livro, que é o seguinte aspecto, né? O César até comemorou aí, pulou, porque de fato é uma diferenciação importante dentro do movimento negro. O né? Wagner, e me permite só um parênteses, cara, antes de entrar em contato com o seu trabalho, participando de debates dentro da Universidade de São Paulo, esse era o meu raciocínio fundamental. Só que é extremamente difícil para um sujeito branco como eu avançar esse raciocínio, porque as pessoas me confrontam com o simples fato de que eu não entendo a dor do que é ser negro. E é fato. Isso é um fato, eu não tenho como questionar isso. Eu nunca senti esse modelo de sociabilidade que tanto massacra os negros apontado para mim, pelo simples fato de que eu sou branco. Então, tudo isso é fato. Mas o meu argumento aí, cara, era representatividade estética e cultural é somente o primeiro passo dessa luta emancipatória das classes trabalhadoras e, sobretudo, das camadas da população negra que foram histórica e culturalmente mais usurpadas. Então, adianta ter apresentadores negros no Jornal Nacional? Adianta. Isso é importante? É super importante. Mas para muito além de ter apresentador, ator e atriz negra na Globo, você precisa ter negros que são donos de emissoras, como a própria Rede Globo. Essa é uma distinção que eu vejo entre poder de fato e representatividade estética cultural, que é importante, a meu ver. Mas quando você toca nesse ponto, a economia política, a meu ver, é o cerne da questão. Então, para toda a luta antirracista, como eu vejo, você precisa ter um quê de economia política e de entender essas categorias que você, com muita maestria, correlaciona no seu trabalho. Eu fico muito feliz em entrar em contato com um intelectual como você, que é capaz de dizer isso com propriedade. É por isso que eu comemorei na tua fala, porque eu vejo expectativas minhas sendo traduzidas com efetividades
num trabalho de um intelectual que tem o teu torque intelectual, que tem o teu nível de cultura e que é capaz de apresentar um trabalho brilhante como esse que você traz no livro. Então, desculpa, querido, te interromper, eu só quis fazer esse parênteses porque eu achei isso fundamental. Obrigado pelos elogios. Eu acho que isso tem a ver com uma reflexão que eu tento resgatar do próprio marxismo. Eu acho que esse é um dos pontos de interesse, e eu convido a todos que estão nos assistindo a lerem um livro e a conhecerem um pouco da história do marxismo, especialmente no que diz respeito à questão racial, porque tornou-se um lugar comum a ideia de que o marxismo nunca teve nada a oferecer para os negros. Isso não é verdade, não é verdade. E eu tenho uma seção específica onde eu resgato as elaborações de Marx, de Engels, de Lenin e de Trotsky sobre o tema racial. Eu costumo dizer assim, em algumas palestras ou debates no movimento, que os nossos antepassados foram traficados, sequestrados, escravizados, torturados, assassinados para o desenvolvimento do capitalismo. Este modo de produção que ainda está vigente, o capitalismo. Não sei vocês, mas eu quero vingança. Quero destruir esse sistema. E a luta contra... Isso é um ponto. Essa acho que é a grande meta histórica, a grande tarefa histórica do nosso tempo. Não só pela questão racial, mas podemos levar em conta pela questão de gênero, né? A luta contra o machismo deve estar combinada com a luta contra o capitalismo. A luta hoje contra as mudanças climáticas, né? Ela passa necessariamente por uma luta para a destruição do capitalismo e pela construção de uma sociedade socialista. Agora, esse é um ponto. Agora, como é que a gente faz isso, né? Porque inúmeras pessoas deram inúmeras respostas ao como fazer isso. Nós precisamos... Eu sou adepto da teoria de Leon Trotsky, né? Da ideia que ele expressou no programa de transição. Nós devemos criar uma ponte entre as necessidades mínimas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos com as necessidades históricas máximas. Se a gente se reduz só ao combate ou ao atendimento às necessidades mínimas, a gente está o tempo inteiro na esfera da paliatividade, de um sistema que não para de produzir problemas sociais. Inclusive, as conquistas, né, suadas dos setores oprimidos podem ser retiradas numa tacada só, quando há uma crise profunda do capitalismo. É o que a gente está vendo agora, viu agora nos Estados Unidos com a volta da criminalização do aborto. Então, a gente precisa lutar, é verdade, nós precisamos lutar incessantemente pelas necessidades imediatas da classe trabalhadora, inclusive porque senão a gente não consegue criar diálogo com ela. Agora, a gente precisa criar pontes com as necessidades históricas da classe trabalhadora, né, e dos setores oprimidos, para que ela entenda que a resolução daqueles problemas imediatos dela, né, só virá com o fim do capitalismo e com uma revolução socialista. Há uma tradição, né, dentro da chamada esquerda de só falar das necessidades históricas, né, que é uma forma bastante oportunista de deixar de combater os problemas candentes e cotidianos que se afligem sobre a população negra. Nesse sentido, uma parcela do movimento negro tem certa razão quando diz que a esquerda tem dificuldade de olhar, né, não dialoga com a questão racial, porque dialoga com essa experiência, com esse tipo de tratamento oportunista, né, de que promete o céu e deixa de combater o inferno cotidiano na vida dos negros. Então, nós precisamos, e o Trotsky vai dizendo, né, nós precisamos criar uma ponte entre as necessidades mínimas e as necessidades históricas, e estar junto com a classe trabalhadora, para que ela entenda que esses problemas imediatos só desaparecerão, né, quando ela tomar o poder. Porque, veja, é fundamental ter representação, mas vou além do que você disse. Não se trata de ter um dono da empresa, se trata de coletivizar e socializar os grandes meios de comunicação, que passem pelo controle das mãos da classe trabalhadora. E aí esse é um tema decisivo também, porque, veja, a necessidade da combinação da classe e da raça. Eu sempre insisto numa coisa, numa reflexão, que é a seguinte: não existe um negro em abstrato.
para fazer o debate também dentro do movimento negro. Não existe um negro em abstrato. Numa sociedade de classe, os negros possuem uma localização no sistema de produção. Então, inclusive, existem negros que, apesar de serem negros, de sofrerem com o racismo, ainda que numa modalidade diferente dos negros proletários, esses negros da burguesia ou alguns negros de classe média defenderão a manutenção do sistema capitalista. Então, não é verdade, como alguns teóricos advogam, que todos os negros são necessariamente aliados. Porque não, nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Isso significa também que nem todos os brancos são irremediavelmente racistas ou inimigos da causa racial. Porque, a rigor, e é isso eu argumento nas sessões finais do meu livro, a luta contra o racismo e a luta pela derrubada do capitalismo não pode ser uma luta e não deve ser uma luta exclusiva dos negros. É uma luta que deve, por mais forte que sejam os movimentos antirracistas no país ou no mundo, né? A luta pela destruição do racismo, né, ela precisa estar combinada pela luta contra o capitalismo e deve ser levada pela classe trabalhadora, que é a única classe social na qual nós, aqui no Brasil, somos maioria, nós negros, a maioria da classe trabalhadora é negra, ela tem condições de destruir as bases materiais do racismo e construir uma nova sociedade, que é a sociedade racista, que é a sociedade socialista. Porque o que eu explico também é que o racismo, ele é uma ideologia, e como toda ideologia, quando se apodera dos seres humanos, ela se materializa em práticas racistas, né? Agora, toda ideologia ela também tem uma base material. O racismo ele tem uma base material na sociedade capitalista, que é a concorrência. É a concorrência. A concorrência é um dos pilares do capitalismo. E a concorrência entre os trabalhadores, né, ela necessita, ela é o terreno para o florescimento e pela perenidade do racismo. Porque com o racismo, trabalhadores brancos e trabalhadores negros ficam o tempo inteiro competindo. Às vezes, o racismo é aquilo que garante que um trabalhador branco, né, tenha R$200 de aumento no salário, ou seja, promovido mais rápido do que o seu colega negro, que exercia a mesma função, tinha a mesma capacidade ou capacidade superior. O racismo, às vezes, é aquele critério de desempate que faz com que o trabalhador branco mantenha seu emprego, enquanto o trabalhador negro seja demitido. Então, tem uma base material, que é essa concorrência. Para destruir a concorrência, é preciso uma revolução. É preciso construir uma nova sociedade, onde a concorrência não seja um dos alicerces desse novo modo de produção. Por isso, a necessidade da construção de uma revolução socialista, né? Com a planificação da economia, né? E isso não significa, em hipótese alguma, dizer que com uma revolução socialista o racismo vai desaparecer, porque não vai. Porque é um processo também ideológico, com o qual se precisa trabalhar, exercer uma série de medidas durante a Revolução para eliminar o racismo também, com políticas específicas, né, e com um processo de produção de novos seres humanos, né? Agora, o que eu quero dizer é que no socialismo estaríamos em condições muito melhores para eliminar o racismo de forma definitiva da história da humanidade, onde nós poderemos, através das nossas diferenças étnicas, né, exercermos as nossas diferenças, né, e que não haja mais desigualdade com base nelas. Muito bom, querido. E aí eu acrescentaria, por que eu te disse da questão, utilizando dentro do escopo do capitalismo, eu concordo contigo que o ideal seria socializar os meios fundamentais de produção. A questão é, com base material, me atendo às ideias do campo marxiano, me parece que esse processo está histórico e culturalmente um tanto quanto distante ainda. A despeito da gente continuar lutando, a despeito da gente continuar fomentando o pensamento crítico, a despeito da gente continuar ressaltando as categorias que a gente acha pertinente para que, como diz a Marx, exista o galo gaulês, que ele dá conta de acordar a classe trabalhadora para essa luta emancipatória. A despeito disso, é um processo
longuíssimo prazo. A meu ver, tomara que eu esteja errado, isso não vai se produzir nesse século ainda, e esse modelo de sociabilidade de transição para uma sociedade muito menos desigual, que a gente chama de essa transição do socialismo para um eventual modelo comunista, ainda vai demorar muito. Hoje essa ideia foi tão criminalizada que o simples fato de falar comunista já te coloca numa posição absolutamente delicada. Nesse contexto, considerando que materialmente o que a gente tem materializado hoje é o escopo capitalista, me parece que a representatividade estética e cultural é apenas o primeiro passo. Você precisa ter, de fato, as camadas que foram usurpadas ao longo da história, sobretudo negros e mulheres, assumindo posições efetivas de comando e não só representativas. Então, o que de muitas maneiras também me preocupa, e eu preciso ser honesto contigo, querido, é que o que eu vejo hoje com o modelo de sociabilidade que ele está estabelecido é que você tem lideranças que ascendem com uma determinada pauta emancipatória e, a partir de determinado momento, usam essas pautas para ascender dentro da própria estrutura do capital. Está errado isso? Não, eu não faria esse juízo de valor. É óbvio que todo mundo quer ganhar algum dinheiro, é óbvio que todo mundo quer algum nível de protagonismo social, mas, de muitas maneiras, o quanto isso resolve a luta mais ampla por emancipação, é isso que eu estou debatendo, entende? Então, ascender com um determinado discurso emancipatório, ganhar condição e propriedade dentro da sociedade do capital e dizer que a favela venceu, não, a favela não venceu. A favela continua sendo a favela. Existem pessoas que têm algum nível específico de talento e que ascendem dentro dessas estruturas do capital. Por isso que, a meu ver, a luta antirracista tem que estar diretamente relacionada com a luta anticapitalista. Esse é o único caminho. Agora, isso quer dizer que os níveis da mudança que eu desejo vão se produzir em 10, 15, 20 anos e no meu tempo de vida, na minha geração? Eu acho pouco provável. Então, me parece natural que as parcelas da população que foram mais usurpadas ao longo do nosso desenvolvimento histórico e cultural passem a assumir os primeiros cargos dessa sociedade capitalista. Como eu vejo, esse é o único caminho. Eu gostaria que houvesse uma revolução socialista na próxima década, nos próximos 20, 30 anos. Não acho que isso seja possível de acordo com o que figuras como eu e você do campo marxiano desejamos. Se a gente entende o fim da exploração do homem pelo homem como uma revolução socialista, a meu ver, isso não parece que vai acontecer num futuro breve. A gente deve ter aí, enfim, pode ter futuros arranjos sociais que estejam na metade do caminho, que as propostas passadas, concretizadas, sirvam de parâmetro organizador, mas eu acho complicadíssimo, e o que eu vejo se materializando de fato é as pessoas utilizando o discurso emancipatório para, de alguma forma, ascender dentro da própria estrutura do capital, o que, de novo, eu quero dizer que eu não entendo ser errado. Como é que você sente essa questão? Faz uma reflexão acerca disso que eu estou te propondo e o que te parece tudo isso? Bom, isso é real. O capitalismo ele atua sobre todos os movimentos. Não existem movimentos homogêneos, né? O movimento ambientalista, as correntes dominantes são aquelas que não apontam saída para fora do capitalismo, não questionam. No movimento de gênero também, né? Movimento de mulheres, né? No movimento negro não seria diferente. E aí também não tem tanta novidade assim como que a gente vê no movimento sindical, né, na luta da classe, né? Boa parte das correntes, né, e da tradição sindical, né, tem a ver com as próprias características históricas dos sindicatos, né, como órgãos, né, que não são órgãos contestadores, né, do próprio capitalismo, né, mas a busca incessante de conciliação de classe. Isso acontece também. Isso não é uma exclusividade do movimento negro. Agora, isso é uma realidade, né? Por isso a necessidade de entender que nem todos os negros necessariamente lutarão até o fim pela destruição do capitalismo e por isso também não lutarão até o fim, né, de forma consequente, contra o racismo. Porque acabam tendo que oferir. O Clóvis Moura dizia, por exemplo, que um alto executivo de uma multinacional, né, sendo ele negro, ele sociologicamente é branco.
Então, não existe um negro em abstrato. Agora, há um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com com o que a gente está falando aqui sobre as eleições, sobre o socialismo, o futuro do país. Eu não acho que uma revolução socialista no Brasil, né, primeiro, evidentemente, não acho que seja impossível, e muito menos acho que seja algo para muito tempo. Porque, veja, nem a classe dominante no Brasil acha isso. Porque o bolsonarismo é um indicativo de que há possibilidade, sim, de revolução no Brasil. Porque a classe dominante só lança a mão da ultradireita quando ela se vê ameaçada por um processo revolucionário. Quando ela sabe que a democracia... Quando ela sabe que as condições normais de temperatura e pressão já não existem mais na tessitura social. Então, o Bolsonaro em si já é um indicativo de que a classe dominante acha mesmo que pode ter uma explosão. E no Brasil pode haver uma explosão. Independente se Bolsonaro ganhar. Pior cenário, Bolsonaro ganhando, controlando, né, e elegendo os seus governadores nas capitais nos estados mais ricos do país, pode se enfrentar com o movimento de massas. O movimento de massas pode se enfrentar com o Bolsonaro e pode derrubá-lo. Vamos batalhar para impedir que Bolsonaro permaneça no poder, votando no Lula 13, e que aí é um debate que eu acho importante dentro da esquerda, um voto crítico. Um voto crítico no PT. Um voto crítico no PT, sobretudo por aquilo que a gente vem debatendo, sobre a necessidade da revolução, sobre a necessidade do socialismo. O Brasil precisa, né, construir uma saída socialista e revolucionária em nosso país. Porque senão a gente não vai eliminar o Bolsonaro. Não vamos eliminar o Bolsonaro. O bolsonarismo veio para ficar, independente da existência do Bolsonaro ou não. E a gente só consegue eliminar, né, a ultradireita, né, através da mobilização da massa. Porque, olha, veja, a ultradireita ela é um produto do capitalismo em crise. Mas essa é uma explicação ainda não inteiramente completa. Ela também é fruto das traições. E, nesse caso, é fruto das traições do PT. Por que tantos negros passaram a votar no Bolsonaro? Bom, vamos pegar a lei antidrogas de 2006. Algumas pessoas, né, eu entrei numa turma de 50 alunos em 2004 na universidade, 2 negros. Eu e mais um. Ele e o outro saiu, eu continuei. Me tornei professor universitário aos 28 anos, 28, 29 anos e tal, e às vezes vem algumas pessoas para me pegar como modelo de sucesso, dizer assim, olha, graças às cotas, etc e tal. Eu falei, bom, para eu chegar aonde eu cheguei, né, o meu bairro inteiro teve que ficar ou no presídio ou ter sido assassinado. Lei antidrogas, que na minha opinião, e na opinião de muitos ativistas do movimento negro, é a lei antirracista clássica em vigor hoje no Brasil. Vamos revogar ou não vamos revogar? Hoje, né, o setor que mais escraviza a classe trabalhadora no Brasil, escravização mesmo, né, é o agronegócio. Vamos fazer acordo com o agronegócio, vamos lutar pela reforma agrária. Vamos suspender a dívida pública. Vamos revogar a reforma trabalhista. Veja, o que eu estou querendo dizer é que hoje que as massas elas estão dispostas, a gente só vê os elementos negativos, as massas estão dispostas a ações radicais. Eu compreendo, honestamente, uma parcela da juventude negra da periferia que adere ao bolsonarismo, porque o bolsonarismo, apesar de ser um movimento reacionário, né, hoje tem um monopólio da radicalidade. Hoje, quem é radical, né, é o bolsonarismo. Eu entendo isso. Né? Agora, é um radicalismo, né, reacionário, que vai afogar no seu próprio sangue a juventude da periferia. Aqui no Rio de Janeiro, o Cláudio Castro já deu demonstração disso. E o que a esquerda faz? Né? Retrocede, vai mais à direita. Se o Bolsonaro ganhar, ele pode, inclusive, bater no peito, dizendo que ele teve uma vitória eleitoral, política e ideológica, dizendo que ganhou defendendo as atrocidades que ele defende. Enquanto nós aqui, que estamos, né, defendendo o voto 13, para derrotar Bolsonaro, né, vamos ter uma vitória com um gosto amargo, porque fomos abandonando progressivamente as pautas caras para a classe trabalhadora, né? Como a descriminalização do aborto, como a descriminalização das drogas, né, como reforma agrária. Então é preciso, na minha opinião, é fundamental e é decisivo, inclusive para romper um transe que acomete parte da classe trabalhadora e parte da classe média, né?
assumir a radicalidade, né? Pegar um programa de esquerda, falar em socialismo, porque a ultradireita está falando em golpe o tempo inteiro. A ultradireita convenceu uma parte da classe trabalhadora que a ditadura militar é boa. E nós não podemos convencer a classe trabalhadora de que uma revolução socialista é boa. Nós temos essa capacidade, agora precisamos ter ousadia, né? E precisamos ter paciência também, porque não vai ser de uma hora para outra, né? O bolsonarismo está aí, tem o apoio de um setor da burguesia, mas a gente está mostrando, né, em atos de unidade de ação, né, e tentando derrotar o Bolsonaro agora nas urnas, né, que nós temos força também. Nós temos força e temos disposição, por isso nós temos que ter esperança. É isso aí, querido. Bom, gente, eu ficaria aqui horas e horas conversando. Wagner é uma potência, vocês perceberam aí, tem muita coisa interessante que ele traz para a mesa. Eu quero recomendar que vocês entrem em contato com o livro, com a obra dele. As pessoas que quiserem comprar, Wagner, como é que elas fazem, querido, para comprar teu livro? Legal, legal. Tá aqui, tá meio estourada a luz, né? Mas o livro foi publicado, Racismo, Escravidão e Capitalismo no Brasil, uma abordagem marxista. Foi publicado pela editora Miriveja. Então, podem procurar no site da Miriveja, www.editoramiriveja.com. E também está sendo vendido para a turma de São Paulo na livraria Martins Fontes, da Vila Buarque, né, com exclusividade. Então é isso aí, gente. Entrem em contato, é uma obra absolutamente fundamental. E, Wagner, obrigado, querido. Seguramente nos encontraremos aí no futuro, em outros debates. Gostei muito de falar contigo. E vamos em frente, porque essa semana aí é decisiva. O que está em jogo aí nas urnas não poderia ser mais sério e a coisa está assim, de fato, no limite. Vamos votar, convençam as pessoas de que o voto é absolutamente fundamental, vamos combater essa abstenção e vamos derrotar o bolsonarismo rumo a retomar o processo de reconstrução nacional do qual a gente está tão carente e tão necessitado. Então, eu vou encerrando a nossa conversa, Wagner, por aqui hoje. Obrigado, querido, por toda a tua inteligência, por toda a tua humildade e tudo que você trouxe para o debate aqui hoje no programa, viu? Muito obrigado, Sérgio. César, muito obrigado, um prazer grande falar aqui com você, com toda a sua audiência. Um abraço a todos que estão nos assistiram até agora. Um abração, gente. Fiquem bem. Votem 13 Lula nas urnas esse domingo e até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem.